Na verdade, acho que muitas de nós só percebemos o que é abuso ou se aquele relacionamento teve algum tipo de abuso depois que a gente sai dele. Porque enquanto a gente está no dia a dia, a gente releva as coisas, né? De repente uma brincadeira boba, uma conversa boba, ou você quer ver uma coisa que pra mim eu considero como um abuso? Quando você tá com uma pessoa e passa uma outra mulher e ele olha, isso pra mim é um abuso, é uma falta de respeito. Tudo o que falta respeito para conosco é um tipo de abuso. Aham. O que você acha? Então, eu já não. Essa questão do olhar, eu não pego tanto assim como uma visão de abuso, porque eu olho quando passa uma mulher bonita, eu falo, pô, que mulher bonita. Mas eu não tô Então, dizendo esse assim, tipo de olhar. Eu tô falando aquele olhar sim, mais mais sexual, sabe? malicioso, né? É, exato. Mais de desejo, no Olhar, caso, né? não, exato. Olhar a gente olha. A gente Olhar, a olha gente homem bonito olha. passando, mulher bonita passando. Eles também. Eu não tô dizendo nesse sentido. Tô dizendo aquele olhar de fome mesmo, assim, nossa, se É. bobear eu te como. É porque o homem é muito visual, né? E eles não sabem, às vezes, controlar esses tipos de impulsos, assim. Acaba que realmente nos desrespeitam um pouco, né? Na Acaba sendo verdade, muito, Monique, muito eu acho que os desrespeitoso. meninos não sabem controlar. Os homens sabem. É, é Não é verdade. verdade? Os É. meninos não, mas os homens eles têm que saber, porque afinal de contas ele tem que saber o que ele quer da vida. Ele tem que, Aham. né, pesar as coisas. E ele também, para ele se transformar em homem, é porque ele já aprendeu a se colocar no lugar do outro. Se nós olhássemos com essa fome aí, com esse olhar de fome, ele iria gostar? Ou ele estaria conosco? Então, isso para mim também é um Sim, tipo é de. muito o do tipo assim, eu não faço para não fazer comigo, né? Então, eu É já não verdade. faço porque eu não quero que faça comigo. É, Então, eu acho exato. que é muito isso. E uma coisa que você falou é verdade, tem certas coisas que a gente passa que a gente não observa que era abusivo. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu passei durante 8 anos de um relacionamento, que só depois que eu identifiquei que aquilo ali era abusivo, sabe? Alguns sinais. Era assim, durante eu estar no relacionamento, eu achava assim, era porque ele era daquele jeito, ele era sistemático, metódico, sabe? E aí depois eu fui Sim. entender, eu lembro que umas coisas assim que ficaram marcantes, Tânia, era que a gente chegava num lugar e aí tava conversando com os amigos, ótimo, um papo muito bacana. Dava 10 horas, ele falava, a gente tem que ir embora. Aí eu, mas por que a gente tem que ir embora? A gente tem que ir embora porque deu 10 horas da noite. Então, assim, algumas vezes eu falava, não, eu vou ficar aqui porque eu tô gostando e eu vou ficar. Outras vezes eu cedia e eu falava, pô, eu vou, sabe? Aquela coisa assim. E ele não tinha muito esse fim, assim, é... de, de, Ela tá de- gostando, eu vou abrir ela mão, tá né? gostando, eu vou abrir mão, sabe? Um pouquinho por ela Que também. é, ele era Não, deu 10 metódico, horas. Dá tipo 10 da horas eu cama. preciso ir embora, entendeu? Então, assim, eram esses Entendi. certos tipos de abusos, outros, assim, que às vezes colocavam você mais inferior do que a própria pessoa. Uma coisa que você falou também dessa questão da parte financeira, aconteceu muito também no meu relacionamento. Eu fiquei durante muito tempo sendo a responsável pela casa, aqui, né, ali fazia tudo da casa em prol dele estudar. Aquela parceria que eu trabalhava e ele estudava, né? Ele trabalhava também, mas era mais movido para trabalho. E não Entendi. respeitava, sabe? Era muitos abusos, E assim. isso é Eu bem não podia pesado fazer para certas nós, né? coisas que, Porque muito. É muito pesado. E a gente eu acabei muito cedendo mesmo. Eu é cedia pesado. muito mesmo. Eu falava assim, é mais fácil eu me encaixar do que ele se encaixar. Então, não, sabe? E eu não enxergava isso. As pessoas falavam muito para mim isso. E eu falava, não, gente, mas é porque ele é assim mesmo. Ah, não, é porque é assim, sabe? Não, não é assim. Hoje eu vejo que cada coisinha foi um tipo de abuso, sabe? Cada palavra, cada jeito, cada forma, cada manipulação, porque o abuso ele vem muito da manipulação, né? Manipula a gente para a gente se tornar, às vezes, a nossa versão pior dentro de um relacionamento também, devido a toda essa manipulação, né? Então, são esses sinais que a gente tem que observar. E eu, Tânia, Oi.
Caiu de novo, Tânia. Você viu, menina? Ai, gente, que horror que é isso que tá hoje. Mas nós vamos chegar no final. Pois Calma. é, por que que tá assim, né? Não sei, não estou entendendo Ai, também. Então, você estava falando com a última coisa que eu ouvi em relação à nossa conversa foi de que você também sofreu algumas situações em que você depois se percebeu como um abuso, né? Você sabe, Monique, o que eu isso. penso a respeito disso? Que, na Ah, verdade, o amor é sexo. É porque nós deixamos nos cegar. Porque ele dá sinais. E quando nós, antes de amarmos ao outro, nós amamos a nós mesmas, então a gente passa a se conhecer, conhecer os nossos limites e principalmente a colocar limite para o outro também. Então, muito acertado num relacionamento, onde está o meu limite, onde está o limite do outro, o que acontece? Os abusos tendem a não acontecer, porque fica muito uhum. claro até onde cada um pode ir. Então, sim, é muito importante, né? E nem sempre nós mulheres, principalmente depois que a gente tem filho e que vira aquela coisa toda de nós termos que suprir várias necessidades afetivas, né, dos filhos, do marido, nossa e tudo, a gente acaba que se deixa levar pelo momento e não se lembra muito dessa coisa do eu preciso me amar primeiro, eu preciso de tempo para mim, eu preciso de autoestima. Então, normalmente, quem se deixa abusar é porque a autoestima está baixa. Você já reparou isso? É muito, muito. É, a gente fica com a autoestima baixa, cede, se reprime, perde a identidade, que foi de umas coisas que aconteceu comigo, né? Que eu até falei nessa live essa semana, da perda da identidade. O fundamental é isso, a gente se sente tão com a autoestima tão baixa, se sente tão incapaz de certas coisas, que quando a pessoa fala alguma coisa, você pega essa crença para você mesmo. Tipo, você afirma que aquilo é Sim, verdade. Porque você verdade. tá mal com você mesmo. Então, se a gente tá mal com a gente, acaba que o que a pessoa fala, a gente fala, cara, é mesmo, porque eu já tô na É merda, verdade. já nada dá certo, então realmente não vai dar certo. Então, a partir do momento que a gente se impõe, olha no espelho e fala, não, agora eu confio em mim, vai dar certo sim, pode dar errado, mas eu vou tentar, sabe? Aquela coisa de você, aquela autoconfiança mesmo, né? Aí tudo ao seu redor se torna diferente. Aí você vai vendo que quando a pessoa fala alguma coisa negativa, você fala, não, esse cara tá doido, sabe? Aí você consegue perceber o abuso desde o começo. Mas, É verdade. mas esse ponto que você falou, realmente, quando a gente tá com a nossa autoestima baixa, por isso que a gente deixa que esses abusos acontecem. Na pandemia, não sei se vocês teve oportunidade de conversar com algumas pessoas, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que estavam sofrendo muito, assim, devido a esse convívio mais próximo, de estar mais próximo do parceiro, de estar podendo ver os defeitos, tanto de abuso que está acontecendo, de mulheres sendo espancadas, mulheres sendo oprimidas, sofrendo todos os tipos de abuso, sem conseguir pedir ajuda. Teve mulheres que uma amiga me contou que ela teve que ligar para a polícia, porque senão o cara não saía de cima dela. Então, assim, a gente teve um fator muito grave, que foi a pandemia, né? Que acabou Sim. que essas mulheres acabou sendo muito mais agredidas. Mas, por um outro lado, também foi muito bom, porque elas passaram a se conhecer melhor também. Elas passaram a ter um tempo mais para si, a olhar mais quem ela realmente é, olhar o lado profissional dela. Porque você sabe que no relacionamento, quando você está mal no relacionamento, tudo afeta, né? Afeta o lado profissional, Tudo. afeta o lado com a família, afeta tudo. Então, acaba que também a pandemia foi boa para elas poderem dar um basta. Você viu que foi vários índices de separação foi na pandemia, porque Eu estava lendo a respeito disso. as mulheres começaram a gritar e começaram a falar, não aceito, eu não quero mais. Deu aquele grito de socorro mesmo, né? Então, por um outro Na lado, foi verdade, eu muito acho bom. que essa convivência acabou sendo forçada, né? Mas essa convivência forçada das pessoas que não que se dizem casadas, mas que ou num relacionamento, mas que elas não conviviam tanto tempo juntas, né?
fez com que muitas pessoas entendessem que os seus limites estavam sendo quebrados. E tem um lado negativo? Claro que tem, mas tem muitos lados positivos. E eu acho que em tudo na vida, quando nós temos uma dor, a dor nos faz crescer. Ninguém cresce na alegria. A gente precisa passar pela dor para que haja crescimento. E o que é mais interessante? A gente foge da dor. Então, muitos desses casais que nesse momento de pandemia acabaram separando, com certeza, antes da pandemia, esses casamentos também já não vinham bem. Eles também já eram casamentos ou com relacionamentos abusivos, ou com relacionamentos distantes, com situações em que eles já davam os sinais. Mas, por que eu vou mexer nisso? Deixa desse jeito, até que chegou um momento em que não teve mais como deixar, porque eles começaram a ter uma convivência de 24 horas por dia, e aí as coisas se tornam realmente doloridas. E aqui fica o nosso conselho, né, que eu acho que é o seu também. Nunca deixe alguma coisa sem ser bem tratada. Te incomodou? Não precisa nem ser naquele momento da tua raiva, porque em algumas situações a gente se incomoda a ponto de ficar irado, né? Nunca fale desse momento da ira. Mas não deixe passar. Sempre coloque o pingo no i, porque o pingo no i faz com que o relacionamento se transforme em saudável. Não é verdade? Verdade. Nós precisamos disso, nós precisamos acertar. E são as histórias dos limites que a gente estava falando há pouco. Quando nós conversamos, nós colocamos os pingos nos is, a gente limita os espaços. E isso é extremamente positivo. Nem todo mundo, por exemplo, precisa gostar das mesmas coisas. Que nem o meu atual namorado, ele adora pescar. Ele tá toda hora pescando. Eu nunca pesco, eu odeio aquilo. Eu não gosto de ficar parado olhando para a água esperando o peixe chegar. Jamais. Eu não posso pisar em rio, aquela coisa de afundar o pé na... Não me vejo fazendo isso, jamais. Ele quer pescar? Que bom! Deixa ele pescar, deixa ele ser feliz. Ao mesmo tempo, eu gosto de outras coisas. E aí eu vou fazer as minhas coisas, deixa eu ser feliz. E eu acho que falta um pouco disso nos relacionamentos. Então, por exemplo, nós temos aqui na minha cidade um trabalho feito com mulheres que é muito interessante, em que existe uma associação aqui chamada APAC, e ela surgiu para trazer auxílio aos encarcerados. Então, a família dos encarcerados poderiam buscar ajuda nesse ambiente, e a partir dali, as mulheres que eram psicólogas ou que estavam atendendo ali, começaram então porque normalmente são pessoas bem carentes, começaram a trazer para essas mulheres outras possibilidades, né? Então, delas, por exemplo, desenvolverem uma profissão, porque a maioria não tinha profissão, ou então e também delas melhorarem a autoestima, porque muitas estavam com a autoestima extremamente baixa e estavam numa situação complicada. E aí começou-se todo um trabalho muito bonito em relação a fazer com que elas entendessem a vida feminina e entender que existem saídas para tudo, porque para tudo nós podemos mudar, né? E muitas delas tiveram que deixar de fazer parte desses trabalhos em grupo feminino, porque simplesmente o marido não deixava elas participarem, porque elas começaram a mudar, começaram a pintar a unha, começaram a se pentear, a acordar de manhã de uma forma diferente, a acordar e se maquiar, passar um batonzinho pelo menos, não aceitar sair de qualquer jeito na rua e tal. E isso começou a trazer tanta insegurança para alguns maridos que eles começaram a proibir as mulheres de estarem nessas reuniões que eram só para mulheres. E uns, inclusive, foram lá na APAC discutir com as pessoas que estavam trazendo esse trabalho tão bonito, porque estava mudando a mulher dele e ele não queria mais aquilo, na verdade, o que acontece é que eles não estavam mais comportando aquelas mulheres, com pequenas alterações. Então o que eu vejo é que nós estamos num momento da sociedade tão doido, em que nós precisamos nos conhecer e nos amar, mas os nossos homens também. Eles também estão passando pelas mesmas
crises de identidade, pelas mesmas necessidades de se autoconhecer e de buscar novos caminhos e de criar, se conhecer, na verdade, de criar amor próprio. Tanto quanto nós, sabia? Ó, meu neto, É ali, que muito, coisa linda. é muito Ele dá uma isso, paradinha. assim. É muito isso. Eu tava conversando até com meu namorado esses dias, a gente tava falando que, cara, como que isso já é antigo, né? Os homens, eles olham para a mulher como É uma minha. ameaça, e E como uma também como é minha. ameaça, que ela não pode sobressair mais do que ele, né? Eu assisti uma Infelizmente. série que eu não sei se você chegou a assistir ou alguém assistiu, que ela chama As Telefonistas. Sim, E ainda tô assisti. assistindo Maravilhosa. essa série. Cara, muito da mulher, né? A mulher lutando pela liberdade, a mulher lutando de um casamento abusivo, de um casamento que não dava mais certo. A mulher trabalhando para conquistar o dela. Tem uma delas lá, das telefonistas, que ela trabalha, aí o marido começa a ganhar um pouco mais, porque ele muda de posição no trabalho, e ele manda ela sair do trabalho. Ah, agora você não precisa mais trabalhar. E ela, não, mas eu amo meu E ele trabalho. atraía e tudo, E ele né? Aham. atraía, né? E Muito tudo. Então, assim, interessante. cara, e aquilo lá é passado em 1900 e bolinhas, né? Então, assim, você vê que Sim. não é de hoje. Hoje, nós Não, estamos com voz para poder gritar e é poder sair daquilo, isso que eu ia dizer. né? A Hoje até nós diferença. estamos melhores. Isso. Isso para você ver. Isso porque nós já estamos no bem melhor, né? Imagine se não Olha aqui, vamos tivéssemos. também. Olha aqui o Rony dizendo: homens precisam aprender a chorar para desabafar, a ter mais sensibilidade em tudo, na relação casal, trabalho, vida social. Na verdade, é bem isso mesmo. É. Eu tenho estudado bastante a respeito da energia masculina e feminina que existe dentro de nós. Aham. Tanto mulheres têm energias masculinas e Masculinas. femininas, quanto os homens têm energias femininas e masculinas. Aham. Nós até lidamos um pouco melhor com a energia masculina que existe em nós. Às vezes a gente até extrapola, né? Porque a gente fica Verdade. tão Dura, dura e né? autoritária que a gente Uhum. extrapola. Só que os homens, eles lidam muito mal com a energia feminina que existe neles. Porque é uma questão cultural, né? Se o homem chorar, Crenças, né? exatamente, Aham. se o homem chorar, ele é mariquinha, homem não pode fazer isso, que isso é coisa de mulher. Eles são muito mais massacrados em relação a isso do que nós. E isso, ao longo do tempo, foi muito prejudicial para o homem, porque tirou dele a sensibilidade. E você entende, Monique, que só abusa quem não consegue se colocar no lugar do outro, quem não tem empatia. E a empatia tem muito a ver com sentimento. Eu me sentir no lugar do outro, eu me colocar, né? Não é uma coisa racional, ela é uma coisa primeiro que vem em relação a sentir. Eu me sinto no lugar do outro. Inclusive tem um Aham. termo em inglês que diz assim: eu calço os sapatos do outro, né? Então você se colocar nos sapatos do outro. E nós mulheres fazemos isso muito melhor. Por isso que às vezes a gente releva um abuso. A gente fala: ah, não, ele não está num bom dia. Ah, não, ele está passando dificuldades. Ah, e a gente sempre tem o. Porque a gente tem essa facilidade da empatia, enquanto que os homens têm menos. Então, você lembra a história de que o seu marido chegava às 10 horas, queria ir embora, não se importava com você? Ele não era empático. Ele nunca se sentiu no seu lugar. Ele não queria nem saber por que você queria ficar. Ele queria saber, de forma egoística, que a vontade dele prevalecesse. E ele não se Aham. preocupava se você estava feliz ou não. Ele estando feliz, ok. Ok. E Isso era não é muito isso. relacionamento. É muito egoísmo, é muito homem, realmente é isso. O homem não pode chorar. O homem, e principalmente se o homem chorar perto da mulher, é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de que, né, o que a minha mulher vai pensar, o que a minha mãe vai pensar se eu chorar, se eu ser fraco. O homem sempre É tem que estar verdade. forte, né? É uma coisa que você colocou, é isso mesmo, a energia masculina e a feminina. A gente, pelo curso que a gente está fazendo, a gente aprende muito isso, né? Da Sim. energia, um pouco da energia feminina e um pouco da energia masculina em cada pessoa.
E é Sim. justamente isso, o egoísmo, ele gera muito isso nos homens, sabe? E eu sempre falo que nós mulheres temos mais esse lado de ceder, por causa da maternidade, você está cedendo por uma criança. Então é mais fácil a mulher ceder para tudo. Só o que a gente tem que identificar é até que ponto você está cedendo. Até onde você está se anulando, até onde você está cedendo por aquilo. E foi uma coisa que eu via muito, eu cedia tanto, eu me anulava tanto, tanto, porque era isso, era horário marcado, eu nunca deixei de fazer nada, por exemplo. Eu sempre, Tânia, fui da pessoa que eu fiz. Ele gostando ou não, ele me levando ou não, eu sempre fiz. Eu nunca deixei assim, eu não vou fazer, não. Eu sempre fiz. Se estaria com ele ou não, eu fazia. Mas não é Você é legal, porque corajosa. você tá no casamento, você quer estar com a pessoa, você quer ter a Sim. pessoa junto com você. As pessoas me encontravam no lugar, me via sozinha. Ou Porque seja, ele me levava, me buscava, mas não tinha coragem de ficar, porque não era uma coisa que ele gostava. tinha, Entendeu? aquele ditado, né? Você era viúva de marido vivo, né? De marido vivo. Então, assim, todo mundo que me encontrava achava que eu era solteira, porque eu era uma casada que andava só, que vivia sozinha, ia para todo lugar sozinha. Todas as decisões que tomava, muitas das vezes era sozinha. Só que, assim, uma da forma que eu tinha, muitas das vezes eu me anulei, sim. Falei, não, não vou, não faço, não vou deixar isso, não vou aquilo. E eu tenho uma coisa com. Eu sou muito de datas comemorativas, sabe, Tânia? Sim. E aí ficou muito marcada para mim uma data comemorativa de um ano novo, que eu estava na praia e aí eu queria ter curtido o ano novo na praia, queima de Claro. fogos e tal, tal, tal. E ele não queria. A gente estava com outras pessoas que também não queriam ir para a praia. E aí eu passei a noite toda chorando, mas eu não tive a atitude de simplesmente pegar o carro e ir sozinha, já que era um desejo Coisa. meu, era aquilo que eu Sim. queria. Mas naquele momento, o que eu pensava? Cara, eu quero ir com o meu marido, eu quero ir com a pessoa que está do meu lado. Né? Eu quero passar a virada do ano com essa pessoa. Não quero passar sozinha, eu Deixa, vou para uma praia que eu não conheço ninguém. deixa eu Né? te fazer uma pergunta. Ele era assim quando vocês namoravam também? Sim, eu sou do tipo da pessoa que eu não casei enganada. É, Os eu ia te sinais, perguntar isso. os sinais foram desde o Ele te começo. deu sinais. E por que Muito. você casou? Sabe aquela coisa assim de você já tá namorando já há 6 anos e aí fica naquela coisa assim, a gente tem mais o que para namorar? Ah, não, então vamos casar? Ah, vamos. Sim, foi no vai da valsa, né? Foi na, É, sabe, na onda assim. entendi. E já mostrava esses sinais, eu já identificava esses sinais. E o interessante é que as pessoas me sinalizavam, as pessoas, por isso que eu falo para as mulheres, gente, vê os sinais que as pessoas talvez te Sim, mostram se você não consegue identificar. As pessoas falavam muito para mim, Monique, isso aqui não é legal, faz isso, faz aquilo, sabe? E aí foi quando eu fui acordando mais assim para a vida. As pessoas falavam para mim assim: "Nossa, só você", os próprios amigos dele de infância falavam assim: "Nossa, só você para aguentar ele". Aí eu comecei a cair Ia. ficha, mas só eu para aguentar ele, ué, alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa não tá certa. Então, eu falo muito para as meninas, observe esses sinais desde o começo. Hoje, eu já identifico no começo. Quando eu me relaciono com alguém, eu já vejo assim, ei, peraí, esse sinal aqui, não tá legal, porque eu já Entendi. construí o que eu quero para mim. Hoje eu vivo um relacionamento totalmente saudável, uma parceria maravilhosa, uma pessoa assim que agrega muito na minha vida, mas a gente conversa muito, a gente tem um diálogo maravilhoso, a gente conversa, a gente troca parcerias assim, ele me apoia em tudo, eu acho que inclusive ele tá até aqui na live, me apoia em tudo, então eu identifiquei aquilo que eu queria. E Sim. ele é uma das coisas que eu identifiquei que eu queria. Né? E a gente tem que fazer isso, a gente tem que identificar a pessoa que a gente quer que esteja do nosso lado. Eu acho que em tudo na vida, não apenas no relacionamento, mas em tudo na vida, aquela Uhum. listinha do que você espera para aquilo tem que ser feita. Então, você tem que saber com quem você quer se relacionar. Quais são as características dessa pessoa? Uhum. Do que você gosta e que esta pessoa tem que vir para ajudar a somar na sua vida. Porque, Isso. primeira coisa, a maturidade traz isso para nós, né, Monique? Uhum. Ninguém vai te suprir
100%. Mas você já sabe quais são os seus principais pontos que você não abre mão. E hoje até eu estava ouvindo numa das lives das nossas amigas aqui, Eu tava que também estão assistindo fazendo também. live hoje, que ela disse assim, então, de repente para você é importante ir para a igreja todo domingo. E aí você conhece um cara que é ateu e que nunca quer ir com você para a igreja. Por que que você está se relacionando com esse cara? Por que que você começou essa relação? Então, assim, ai, é porque ele é lindo, ai, porque ele é legal, ai, porque eu gostei, ai, porque... Gente, é muita carência em uma pessoa só para ela aceitar um tipo de relacionamento desse, que já sabe que não vai ser positivo, porque no início tudo são flores. Mas e depois? O que que vai acontecer? Daqui a 2 anos, 10 anos, você vai continuar com essa pessoa ou você vai pular para outra? Gente, nós fomos feitos para estar em dupla. Deus não fez a gente para estar sozinho. Ele fez a gente sempre para estar em dupla. Porque a vida a dois é muito mais fácil, muito mais gostosa, muito mais saudável do que uma vida sozinha. Por que que tem tanta gente sozinha? Simplesmente porque ela não quer mais abrir mão das coisas dela em prol do outro. Mas acontece que é ferro que afia ferro. Quando a gente convive com outra pessoa, a gente melhora também. Porque você cede um pouquinho, o outro cede um pouquinho, e aí você vai melhorando. Mas se neste relacionamento não houver esta troca de cada um ceder um pouquinho, é abusivo. Não fique nele. E não importa se faz 1 mês, 10 anos ou 30 anos. Saia dele, acerte primeiro, tente conversar, tente acertar as arestas. Não acertou? Pensa primeiro em você, porque você é a pessoa mais importante para você. Depois você Verdade. vai... E tem ciclos que precisam ser fechados. E às vezes você está empurrando um peso terrível nas suas costas, um ciclo que deveria ter fechado lá atrás. E aí, como você está empurrando, ele se torna abusivo também. Então a gente tem que Isso. saber os momentos em que a gente tem que fechar ciclos. E uma das coisas que eu acho importante também, Tânia, assim, que hoje em dia as pessoas também, principalmente nós mulheres que somos um pouco mais carentes, essa questão do amor com abuso. Muitas das vezes ela acha que o que ele Ai, faz amor. é amor, é Ai, o amor. cuidado, tá cuidando de mim, tá, sabe? E é uma carência tão, tão grande que não consegue enxergar que Sim, aquilo ali está sendo abusivo. sim. Olha de um jeito e fala assim, não, ele não gostar que eu corto o cabelo, ele não gostar que eu use tal roupa, é porque ele cuida de mim, ele cuida da mulher que eu sou. Não, gente, isso não tá certo. Isso tá errado, porque o abusador, ele não é às vezes ele não é de cara, ele é em pequenas coisinhas. Ele vai dando Conta-gotas, né? sinais. Isso. Ele vai dando Só que pequenos essas sinais. gotinhas de veneno que ele coloca, ou que ela, às vezes é a mulher, tá? Coloca nas vidas das outras pessoas, são coisas que vão nos matando. E quando você vê, a tua autoestima não existe mais, o teu amor próprio não existe mais, você já está se descuidando, você já não vê alegria em viver, às vezes você está com depressão, já É. num grau, né? Uhum. Precisando de ajuda terapêutica, de ajuda de amiga. Não tem mais amigas. Não tem. Porque uma das primeiras coisas que as pessoas abusadoras tiram de nós são os É amizade. amigos, são os familiares, né? Você Uhum. vai ter os amigos dele, no caso das Dele. mulheres. Os amigos dele. Você vai É. viver com a família dele. Dele. Ah, mas e os meus? Ah, não. Não Sempre arruma um existe. problema, sempre arruma alguma coisa. Então, são É. sinais que ficam muito claros e que só cai as pessoas que ainda estão se enganando de que é hora de parar. Então, pare, reflita, se volte para dentro, né? Vá ver os seus valores, onde eles estão, quais são os seus valores. Você sabe, Monique, que tem gente que passa a vida inteirinha, aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva. E passa a vida inteira deixando a vida levar. Uhum. Gente, o que essa pessoa construiu? Ela vai levar o quê daqui? Porque nós só temos uma vida para viver e a gente ainda vai deixar que ela nos leve
sem a Só gente sofrimento, né? protagonizar, não é? Uhum. Seja protagonista da sua história. História. Construa ela com os teus sonhos, com a forma como você quer viver. Se for possível sonhar a dois, que delícia, vai ser muito gostoso. Mas se você não tiver um parceiro para fazer isso, crie os teus sonhos. Mas não deixe de Isso. sonhar. Isso. Quando eu fui Isso mesmo. traída e o meu marido foi embora, foi a parte mais dolorida da minha vida. Foi porque ele foi embora e ele levou junto com ele todos os meus sonhos. Nós tínhamos sonhos de casal. Tudo que eu sonhava de casal. Nós sonhávamos como iam ser os nossos filhos, como ia ser a nossa vida lá na frente, como o que nós iríamos construir. E, na verdade, isso foi porque eu me dei demais e não pedi muito em troca. Então, o meu conselho para as mulheres que estiverem, e homens também que estiverem nos ouvindo, Já ia nunca fazer essa pergunta. deixe. O que que você aconselha? Nunca deixe você perder os teus sonhos. Se não for possível tê-los a dois, tenha-os sozinha, mas não deixe de sonhar. Depois, hoje já faz 13 anos que essa história se passou, né? Mas eu posso dizer para você, Monique, que a pessoa que eu me tornei depois é infinitamente melhor do que a pessoa que eu era antes. Hoje eu consigo ter muito mais essa empatia que a gente estava dizendo. Eu desenvolvi a minha vida profissional, ela já era muito boa, mas eu consegui desenvolver um outro olhar para a minha vida profissional. E há 3 anos até consegui chegar à conclusão de que aquilo também já não me agradava mais, não era mais o que eu queria, não sentia tanta alegria em acordar e fazer todo dia aquilo que eu estava fazendo, e pronto, vou mudar. Isso foi porque eu sonhei. Eu me dei o direito de sonhar. Nunca perca os seus sonhos. Sim, e é justamente isso. A gente às vezes tem um sonho do casal, mas você tem os seus sonhos também pessoais, né? Sim, tem que Que tê-los. eu deixei de viver os meus sonhos e estava vivendo justamente isso. Eu não estava vivendo nem o sonho do casal, eu estava vivendo o sonho do outro. Era o que ele queria, o sonho dele, sabe? E aí nunca tinha o meu lado. Tudo bem a gente ter o sonho do casal, mas cada um também tem que ter o seu sonho individual. O seu sonho do lado profissional, de crescer, o seu sonho Sim. de família, de quem tem sonho de querer ser mãe. Então, assim, tem que ter seus sonhos separados do casal. Porque se acontecer isso que aconteceu com você, você fica sem Sim. sonho. Porque você Eu só fiquei tem sem aquele sonhos. sonho. Só tem o sonho do casal. E aí, se separar, tá, e agora? Eu sou uma pessoa perdida no mundo. E agora? O que eu vou. Qual é o meu estímulo de querer correr atrás para alguma coisa? Qual o sentido que eu vou correr atrás para fazer algo, né? E você sabe que foi interessante que depois eu fui para terapia. Eu tive que ir para terapia porque senão eu iria morrer de... Eu tive anorexia por causa dessa situação, então eu tive que ir para terapia mesmo. E na terapia eu fui descobrindo, né? Eu consegui entender o processo pelo qual eu estava passando. Eu sou uma pessoa que precisa entender processos para que eu cure. E aí eu entendi o processo que eu estava passando, que eu tinha passado durante esse momento de dor, e isso me trouxe cura. Mas essa dor e eu me sentir liberta foram uns de 3 para 4 anos para eu começar a sonhar novamente sonhos meus. Olha Você quanto tá tempo vendo? da Olha minha quanto vida eu tempo. fiquei amarrada porque eu me deixei levar por um relacionamento aonde eu não tinha... Na verdade, assim, ninguém faz com a gente aquilo que a gente não Não deixa, né? Eu permite. Aham. deixei. Foi eu Isso. quem permiti que eu não tivesse sonhos. Foi eu quem não achei importante eu sonhar. Foi eu quem construí essa história em que os outros eram mais importantes do que eu. Nunca façam isso. Nunca. Isso. Coloque-se em primeiro Em lugar. primeiro lugar. É isso mesmo que É você muito falou. importante. E eu acho que o nosso papel aqui é ajudar essas mulheres, né? Assim Sim, como eu tenho os meus seguidores, você tem o seu, sim, que a gente quer ajudar essas mulheres a buscar os sonhos, a buscarem, a resgatar a vida que elas desejam para ela, né? E sim. uma das coisas que eu tenho, assim, que eu acho que você tem um projeto também muito bacana, que um projeto que eu tenho
é um e-book que eu tenho, que chama 14 Passos para um Relacionamento Saudável. E ali você vai fazer a listagem de como que está o seu relacionamento. Que é justamente nessa parte de se o relacionamento tá abusivo, se não tá, se você tá autoconfiante, autoestima, o que você pode fazer para melhorar. A pessoa vai ler e vai falar assim, cara, isso aqui é ter um relacionamento saudável? Não, então eu quero isso para o meu relacionamento. Ou então não tem, vai falar, poxa, eu preciso melhorar certas coisas. E é Sim, bom de ler com parceiro, sabe? Que para quem namora. E para que quem não delícia. namora, lê também assim de uma forma que, poxa, ter um relacionamento saudável é ser isso, então eu vou começar a aplicar para ver se aquilo ali realmente funciona. E tem funcionado muito, eu tô tendo um feedback muito bacana de Que retorno dessas legal. pessoas, sabe? E eu Eu, vi que você inclusive, também quero o tem, link, né? tá? Eu quero o seu Pois link, é, porque eu quero o link tá comprar o na seu bio. e-book. O link Eu tá vou na pegar. bio lá. Quero comprar. Eu vi que você também tem um voltado para essa questão de traição, né? Eu tenho um e-book que fala as atitudes que você deve de ter para vencer uma traição. Eu estou finalizando um outro que fala sinais de uma traição, porque por que que eu resolvi escrever esse segundo e-book? Eu tenho umas amigas que vieram me contando assim, mas ele tá fazendo isso, ele tá fazendo aquilo, será que é? Será? Eu falei, gente, primeiro, não fica na noia, né? Tá paranoica já de ficar. Então eu coloquei vários sinais. Que, claro, um sozinho não é um sinal que o cara tá te traindo, ou que a mulher tá te traindo. Mas quando você junta 3, 4 daqueles sinais, fica muito nítido. E tanto quanto um Isso. relacionamento abusivo, que a gente fecha os olhos e que a gente não quer ver, quando a gente está sendo traído, também a gente faz de conta que não é bem assim. Não, é coisa da minha cabeça. As primeiras reações são essas, ou você fica paranoica e daí tudo é traição. Tudo é Então, desconfiança, né? calma. Exatamente. Daí ciúme, em cima de ciúme e tal, porque causa insegurança realmente. Então, Aham. calma. Leia com calma. Se esses sinais se concretizarem no teu relacionamento, aí você liga a lanterna, senta e tem uma conversa bem séria, né? E além disso, eu estou finalizando também, paralelamente, eu vou fazer um curso de 21 dias para nós voltarmos, vai chamar assim, ame-se, para você voltar a ter amor próprio, para você voltar para sua vida, para você poder estar se apaixonada por você, Uhum. entendeu? Uhum. E esse meu da traição, eu tô colocando o nome dele de Deixa de ser trouxa. Deixa de ser trouxa. É bem um É alerta, isso. assim, né? Eu faço Né? isso também. Eu tenho uma mentoria também, que eu tô terminando de finalizar também. Acho que até semana Que que vem já tô legal. fazendo essa mentoria com algumas mulheres, com algumas Uhum. pessoas, né? Pra gente estar tratando também dessas questões de o que eu posso melhorar no meu relacionamento, como eu posso sair desse relacionamento que também não é saudável. E o nosso papel aqui é isso, né? É transformar vidas, é Exatamente. transformar pessoas, é dar sinais, mostrar para essas pessoas que elas podem sim ter relacionamento saudável, pode sim querer melhor para si, porque a gente fica com a Sim. autoestima tão baixa, que acontece certas coisas e a gente fala, acho que eu nem mereço certas coisas, eu mereço mesmo. Às vezes aparece uma pessoa tão maravilhosa na sua vida que a gente para e pensa assim, cara, isso está acontecendo mesmo, eu mereço isso, eu É mereço tudo verdade. isso, né? E Verdade. eu falo isso que aconteceu comigo. Hoje eu vivo um relacionamento totalmente saudável, bom, e às vezes eu me parava pensando, cara, será que eu mereço tudo isso? Aí depois eu falo, não, Merece? mereço É sim. Aí claro depois, que merece. no mesmo instante, eu falava, não, mereço sim, eu mereço daqui Com para melhor, certeza. Daqui para né? mais, Daqui para exatamente. mais. Então, assim, é muito bacana a gente poder trabalhar com essas mulheres, a gente poder estar ajudando elas nesse processo, principalmente de identificar a questão de traição, não achar que traição é bom, é aceitável. Eu admiro muito as mulheres que aceitam e conseguem viver com isso, e às vezes tem uns que conseguem viver feliz e tudo bem, mas outras que não, outras que estão precisando ser resgatadas, outras que Sim, precisam que tirem elas daquele ciclo vicioso, tire lá do fundo mesmo e resgate. E o que a gente faz aqui, o propósito dessa nossa live é justamente isso, é a gente poder tentar trazer esse propósito para a vida dessas mulheres e desses sim. homens que também estão nos assistindo aqui, desses homens passarem a olhar para a gente de uma forma diferente. Olhar, entender que também a gente precisa de atenção, a gente também precisa de cuidado, a gente precisa que eles nos respeitem mais,
que eles passem a valorizar mais a gente, né? Lembrando que a valorização ela tem que vir primeiro em você. Você tem Você que se sabe, valorizar primeiro, né? Monique, eu não sei você, que a gente não chegou a falar a respeito disso. Eu sou cristã. E eu acredito muito na Bíblia, acredito, assim, totalmente, né? E tem uma passagem que diz assim, e eu acho ela muito interessante, que ela fala que vós maridos, que é para os maridos que eles devem de amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja, entregando sua própria vida por ela. E quando ele fala com a mulher, ele diz assim, e você, mulher, respeite o seu marido. Que coisa interessante, né? Ele não mandou que nós amássemos o nosso marido na mesma proporção em Então, que que... ele deu o peso para o homem amar. Mas não é que ele Uhum. não quer que a gente ame, é porque ele conhece a nossa natureza. Então ele já sabe que nós somos todo amor. Nós carregamos amor em tudo que a gente faz. Nós somos tão emocionais que nós nos entregamos por amor. Enquanto que o homem é tão racional que se ele não tiver por nós esse amor de entrega, de dar a sua própria vida por nós, eles vão se transformar nesses homens egoístas como foi o seu ex-marido. Entendeu? Ele até podia te amar, mas a forma como ele te amava era uma forma errada. Era uma Isso. forma que não te supria das necessidades. Uhum. Enquanto que você estava dando o seu melhor para ele. E ele não estava nem conseguindo reconhecer isso. E eu tenho certeza que depois ele deve ter se arrependido bastante de ter perdido você. Porque baita do mulherão que ele perdeu, né? Olha aí. Mas... eu fui muito decidida, né? Eu fui muito decidida, assim. Eu que saí de casa, eu que realmente quis sair daqui, eu larguei tudo, eu abri mão pela minha liberdade. Eu nunca... Mas você foi muito corajosa. Eu nunca olhei para trás, eu nunca, pra você ter ideia, eu nunca nem voltei na minha casa. O dia que eu saí, eu nunca voltei. Nunca mais Olha. voltei. Mas, assim, foi de uma coisa tranquila. A gente terminou tranquilo, conversamos, tal. Não foi nada assim, sabe, de briga, de Sim. confusão. Foi uma coisa tranquila. Mas ainda bem que Muito eu bom. consegui fazer isso, sabe? E Sim. eu converso com outras mulheres e eu falo para elas, vocês também vão conseguir. Vocês não vão olhar para o lado financeiro, vocês vão deixar tudo assim como eu deixei. E eu tô construindo tudo de novo. Eu tô sendo que a forte, vida eu tô traz, conseguindo. né? A vida traz, as coisas vão aparecendo, sabe? Vão abrindo portas e Exato. portas. Então, assim, Exato. eu tô muito feliz, tá? De estar tendo essa conversa com você. O Rony tá aqui falando de novo. Homens procuram uma mãe e não uma mulher companheira. Se deixar, não desmamam. É muito Realmente. isso. E tem mulheres Muitos que elas são querem ser assim. mãe. Tem mulheres que elas também querem ser mães, E sabe? principalmente depois que elas são mães. Eu percebo que a maioria, talvez eu tenha sido uma dessas, tá? Talvez não, eu fui uma dessas. Depois que eu entendi que eu fui mãe, né? Que eu ganhei filhos, eu entendi aquela coisa maternal, que eu adquiri aquele senso maternal, eu trouxe isso pro meu casamento também. E eu acredito que foi por isso que ele durou 24 anos. E é Porque muito isso. eu fui mãe Você foi mãe. dele. Eu tenho uma amiga que ela é assim, ela é muito mãezona no relacionamento. Ela é aquela que faz tudo, que gosta de agradar, que vai lá, ajuda o cara com tudo. Aí eu falo pra ela, falei, amiga, você assusta os homens. É. Você assusta, porque da mesma forma que ele também gosta dessa coisa, mas às vezes você assusta porque você é demais, você é a mulher perfeita, você é aquela mãezona. Ela Não, é e não muito é só isso, mãezona. né? Você tem que lembrar de um negócio, né? Com a mãe a gente não faz sexo, né? Aí a gente entra num outro assunto que dá uma nova live. Muito feliz. Eu não sei se está acabando nosso tempo aqui, porque caiu e voltou. Eu não sei como é que tá a questão do nosso tempo. Também não sei, mas acho que ela... Eu nem sei que horas são, se você quer saber. Então, 9h05, né? Nossa, Então, gente, nós falamos tudo isso. passou rápido, né? Que rápido. Muito bom. Olha, eu sabia que ia ser incrível uma conversa com você, porque você tem muito a ensinar aqui para as pessoas, tanto para mim também. A sua experiência, eu acompanho seu Instagram, a sua rotina, as suas coisas, assim, eu via já o tanto que você era uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher que poderia passar mensagem que eu posso aprender todos os dias. Pode ter certeza que eu tô carregando você para minha vida a partir de hoje, tá? Já E estava, porque eu já você? estava acompanhando você.
E Muito você feliz. pode ter certeza que as suas palavras são minhas. Nós não estamos apenas fazendo uma live, nós estamos nos transformando em amigas. Verdade. E passando a nos Né? conhecer, a trocar Parceiras. experiências. Isso. Exatamente. Muito Tá bom, obrigada querida. mesmo, viu? Eu Obrigada que as agradeço a pessoas que você. participaram dessa live, muita gente aí, Elisângela, Muita gente, foi muito galera. Gente, legal. olha, siga o Insta dela, viu? Tânia Ponciane. Ponciane, é Ponciane. isso. Isso. E as pessoas que estiverem aqui, que são minhas seguidoras, sigam a minha amiga Monique, que o Insta dela chama conexão.afetiva. Lindo nome, achei super legal. Porque Pois é, uma realmente jornada, precisa você ter viu? É conexão. jornada Achei da isso conexão muito afetiva. legal. Tá É certo. conexão, né? Conexão com tudo. Com tudo. Relacionamento, mãe, pai, tudo, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, gente, por ter participado dessa live. Obrigadão. Um Obrigada, beijo. muita gratidão por vocês. Obrigada, viu, Monique, pelo convite. Fique com Deus e a gente vai fazer outras vezes. Outras. Com certeza. Pode deixar que eu te chamo, viu? Eu também. Um beijo para todos, boa noite. Um beijo, boa noite. Ah, Cris, a foto. Ô, Tânia, a foto. Então faz uma foto e não esquece de salvar essa live, por favor, porque ela é importante para mim. Tá, vou tirar, vai. Maravilha, vou salvar assim. Ótimo. Beijo, querida. Fica com Deus. Beijo, tchau, tchau.